porque quem não jogou 4 horas, né, 4 e 5, eu acho que é bom a gente já ir começando, e assim o povo vai entrando. Eles não vão perder muito, depois eles chegam e comentam. Alguém se voluntaria para fazer uma oração para a gente? Oi, a Bela chegou. Alguém se voluntaria para fazer uma oração para a gente? Ninguém? Eu posso fazer. Beleza. É para fazer agora? Isso. Então, oremos. Eterno Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a oportunidade de estudar um pouco sobre Sua palavra, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor nos faz e que o Senhor seja o nosso orientador, que o Espírito Santo possa estar nessa reunião, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Ó, eu vou começar, deixa eu compartilhar a tela aí. E aí, vocês estão conseguindo ver aí? Sim. Isso aí, beleza. Então, vamos começar. O tema geral da Apocalipse, como vai ser? Primeiro eu vou apresentar. Isso aqui é um estudo bíblico, mas não é um estudo bíblico que é só um falando e todo mundo só escutando. E é muito chato isso, quando um só fala e todo mundo fica parado. Então, assim, eu vou apresentar o início. Tem muita gente que, não sei se tem muita gente aí que não é adventista ou não, mas eu vou apresentar o início para entender, para o início do Apocalipse, e depois a gente comenta em cima de alguns tópicos que vão ter aqui. Eu quero começar o meu estudo que eu estou me baseando, não sei você, e eu estou estudando duas coisas aqui que eu achei. Primeira coisa, eu achei essa revista aqui, que é do Bíblia Fácil, do Apocalipse, que ela é por ordem cronológica. Então, desde Apocalipse 1 até o fim do Apocalipse, vai ser cronologicamente estudado. Então, por exemplo, o de hoje que a gente vai estudar se chama Contagem Regressiva para o Futuro, que a gente vai estudar um pouco do início do Apocalipse, a visão que o João recebeu de Jesus, e é um estudo muito legal. Então, vamos ver aqui se chegou mais gente. Isso aí, chegou a Giovana, a Nívia, chegou a Gilda, aqui de ABC, a Samia, também de ABC. Isso aí. O tema do Apocalipse, que muita gente acha que é coisa assim, deixa eu minimizar isso. Muita gente acha que é coisa assim surreal, que é os negócios assim, Jesus vai vencer, isso vai acontecer, mas o tema do Apocalipse se resume em 4 palavras, que é Jesus vence e Satanás perde. E eu vou contar uma historinha rapidão, uma história não. Foi uma guerra, na Segunda Guerra Mundial, Hitler estava tentando atacar a Inglaterra. Eles estavam se espalhando pela Europa inteira e faltava 20 milhas para eles chegarem na Inglaterra. E nisso Winston Churchill, ele sabia que Hitler estava chegando e para evitar os ataques de Hitler, que Hitler estava bombardeando eles o tempo todo. E para evitar os ataques de Hitler, Winston Churchill fez o quê? Ele contratou uma equipe lá para decifrar códigos. E essa equipe, eles tinham a missão de todo dia decifrar códigos. Eles iam lá, decifravam e não conseguiam. Iam lá e não conseguiam. Porque eram mais de 159 milhões de códigos para serem decifrados. Eu não sei se você já viu aquele filme, tem até um filme lá de um matemático chamado Alan Turing, que é esse matemático aqui do lado. Ele foi um gênio do século XX, aonde ele foi um dos principais que não fizeram vencer a guerra, mas que nem diz esse autor aqui, Jack Good, diz que sem Turing, talvez eles teriam perdido. Eu não diria que o Turing nos fez vencer a guerra, mas ouso dizer, talvez sem ele a gente teria perdido. Então, esse foi um gênio matemático da Segunda Guerra Mundial, que ele descobriu como interpretar os códigos dos alemães, e eles conseguiram evitar.
Tanto é que ficou para a história, a Inglaterra, e o Winston Churchill ficou muito mais renomado, porque ele já era um grande líder político. E eu só estou dando a introdução, depois a gente tem que discutir, a gente tem que comentar, porque não é só um aqui falando e comentando. Então, o livro do Apocalipse desvenda os códigos de Satanás e revela os planos que ele tem para a gente, porque Satanás, muitas vezes, ele coloca na nossa cabeça, não, o Apocalipse, ele é um livro assim que você não pode ler porque não é para você, é muitas coisas difíceis, mas, na verdade, é um livro que Satanás, ele não quer que a gente lê, porque ele sabe que quando a gente lê, a gente vai, os nossos olhos serão abertos e Deus vai nos abençoar, que nem eu vou mostrar no final para vocês. E eu vou mostrar um pouco agora da origem de como chegou o Apocalipse para a gente. Primeiro começou, Deus teve um plano. Eu quero convidar vocês vocês têm a Bíblia aí? Está todo mundo com a Bíblia aí? Ó, eu quero pedir para alguém se voluntariar aí para ler o livro de Gênesis. O livro de Gênesis, verso 1. Não, verso 1 não, Apocalipse, gente. Alguém se voluntaria aí para ler o livro de Apocalipse? O verso 1, versículo 1. Vai, Ellen, se voluntaria, Ellen? É Apocalipse 1, Versículo 1. tá. Revelação, na minha tradução, né? Diz assim, revelação de Isso. Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve irá acontecer. Ele enviou seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. Então, e o que a gente percebe? A gente percebe que Deus, no meu estudo está bem assim, Deus, ele envia para Jesus, que ele recebe a mensagem de Deus, porque são um, né? Um conversa com o outro. Nisso, Jesus envia a mensagem para o anjo, e o anjo envia a mensagem para João. Daí, João tem a revelação do Apocalipse. E, para a gente entender um pouco, quem foi João? João foi aquele discípulo que correu ao sepulcro quando soube a ressurreição de Jesus. Foi o discípulo que é conhecido como discípulo amado. Foi um dos discípulos mais íntimos de Jesus. E aquele que Jesus pediu para que sua mãe fosse cuidada quando ele estava morrendo, que acompanhou todos os sofrimentos de Jesus no Getsemane. E João foi o último discípulo a morrer. E eu quero agora mostrar alguns detalhes sobre João, que às vezes a gente não pesquisa a fundo sobre isso. João, ele tinha, eu acho que todo mundo sabe, mas muita gente confunde, que nem antigamente como eu achava que Pedro era desse temperamento, mas depois eu fui descobrindo que João era que tinha temperamento bravo, ele era nervoso, tanto é que dizem que era filho do trovão. E eu não sei, talvez seu temperamento seja assim também. Eu conheço muita gente que tem, mas foi transformado, assim como João foi. E a Bíblia nos deixa bem claro que João mudou a partir do momento que ele andava com Deus. Então, quanto mais ele andava com Deus, mais ele deixava de lado o temperamento dele de ser nervosinho, de ser orgulhoso, de se aparecer. Então, o negócio, dois pontos que eu queria deixar bem assim legais aqui, é que o primeiro é que ele queria impedir que os outros pregassem, de tão nervoso que ele era, e tão bravo assim, ele queria impedir que os outros pregassem e expulsassem demônios em nome de Jesus. Então ele queria que só Cristo fizesse isso. E ele não queria deixar que os outros pregassem, porque ele achava que só Jesus merecia pregar de Jesus. Não é verdade, porque Jesus chamou todo mundo para pregar dele, Jesus chamou e convocou todos para partilhar das boas novas, e João nisso ele falou, não, só Jesus pode. E o segundo ponto, isso é o João antes de ser convertido. O segundo ponto é que João queria fazer descer fogo do céu para queimar os samaritanos, que está em Lucas 9:54. Então a gente percebe que João ele tinha esse coração antes de se converter. Ele era um cara meio egoísta, meio raivoso. E à medida que ele foi andando com Jesus, o coração dele foi sendo transformado. E uma aplicaçãozinha para mim também. Muitas vezes eu já percebi na minha vida que quando, às vezes eu tomo alguma atitude assim, sem
consultar Deus, sem fazer a vontade dele primeiro, só quebra a cabeça. Eu acabo sendo nervosinho. Então, João, à medida que ele foi andando com Jesus, ele não precisou, claro, a gente precisa de um psicólogo, a minha irmã fez psicologia, e é primordial a gente ter um psicólogo para a gente tratar as coisas da cabeça. Mas, à medida que a gente vai andando com Cristo, ele vai endireitando os problemas da nossa vida, não importa se sejam psicológicos, não importa se sejam físicos. Claro, físico também tem coisas que Jesus não pode fazer, né? Ele pode, mas ele talvez não necessariamente no momento certo. E agora, que a gente entendeu um pouquinho quem foi João, é importante agora a gente entender um pouco e estudar a prisão na ilha de Patmos. Eu quero convidar... Ainda eu acho que é o próximo. Um detalhe muito importante é que João, na época que João estava vivendo, muitos estavam perseguindo ele, porque ele estava se tornando um evangelista poderoso. Ele estava pregando para um montão de gente lá em Roma, e o pessoal de Roma estava muito bravo com ele, os políticos de Roma, o próprio governador de Roma. E dizem que o governador de Roma, aquele governador de Roma, ele era... os outros anteriores falavam que queriam ser adorados após a morte. E dizem que aquele governador de Roma, na época de João, queria ser adorado vivo. Então, como ele ia deixar João, um evangelista poderoso, falando de Jesus, como ele ia deixar um cara falando de Jesus a não ser dele, em vez dele, né, continuar pregando? Então, ele foi atrás de João e convocou João para um julgamento. Nesse julgamento, João foi sentenciado para ir para um caldeirão de óleo fervente. E nesse caldeirão, ele seria morto. Quando João chega lá no caldeirão, prestes a entrar dentro do óleo fervente. Isso são coisas que eu nunca ia parar para pensar se não estudasse a fundo. Porque tem coisas que a gente vê, nossa, João foi para Patmos. Mas o que aconteceu antes de João ir para Patmos? O que aconteceu? Por que ele foi para Patmos? E esse que é o legal da história. João foi para Patmos depois que Jesus salvou ele do caldeirão de óleo fervente. Então, João estava prestes a entrar nesse caldeirão para ser queimado lá, assado, cozido no caldeirão de óleo fervente. Jesus salva ele miraculosamente e permite que ele vá para Patmos. Agora eu estava pensando esses dias. Imagina a situação de João. Ele tinha que viver pela fé, porque ele sabia que os amigos dele tinham morrido de formas brutas. Virados de ponta cabeça, morrido apedrejado, que nem foi Estevão. E ele sabia que talvez era a morte dele mesmo. Mas ele não sabia que Deus ainda tinha um plano gigante, um plano tremendo, que se a gente parar para pensar mesmo, esses dias eu estava refletindo aí, é um negócio absurdo como Deus trabalha na nossa mente. Às vezes com uma prisão, Deus pode nos libertar, às vezes num confinamento. E é o que a gente vai estudar um pouco agora. E primeiro eu pulei, não era para eu pular. E alguém tem algum comentário a respeito disso, desse tópico? Alguém tem algum comentário aí? Ó, só quero dar um oi agora pro meu amigo Vitor, que chegou aí. Estou junto aí em alguns lugares. É nóis, Rodrigão, mano. Tamo junto aí. Esquema que se arrumar, Abraço a gente tá aí. junto. Abraço. E antes de a gente ir para a próxima parte, um negócio muito interessante é que quando aconteceu isso de ele ser salvo por Jesus do caldeirão de óleo fervente, o imperador disse assim para ele: João, você vai ter que ir agora para Patmos, porque eu quero silenciar você está sendo um poderoso evangelista. E eu não estou gostando disso, porque eu quero a glória para mim, não quero a glória para o seu Deus. Então, na tentativa de silenciar João, o governador manda ele lá para a ilha mais distante, que é Patmos. Só que uma frase que eu vi esses dias: quando os homens tentam silenciar a gente, Deus leva a gente para lugares mais altos. E eu vou ler agora uma frasinha que eu estava pensando esses dias. Se quiserem apagar a nossa luz um dia, Deus nos levará a um lugar que a gente possa iluminar ainda mais. Se fizerem com que a gente se cale, Deus nos levará a um lugar que a gente possa falar ainda mais alto. Se quiserem atrapalhar a nossa missão, Deus transformará os que mais nos atrapalham naqueles que mais nos ajudarão. Isso serve para João, porque ele não sabia o que estava esperando ele lá em Patmos. Ele não sabia. O que antes já era importante, porque antes ele pregava para o povo presente de Roma.
Mal sabia ele que lá em Patmos ele teria uma responsabilidade gigantesca de não somente pregar para os presentes, mas para toda a era futura, ainda até Jesus voltar. Então, Deus tem um propósito para cada confinamento, Deus tem um propósito para cada aprisionamento. Eu estava pensando esses dias, porque aqui onde eu estou, no lugar que a gente tem muita gente aqui de ABC, no lugar onde a gente está confinado um tempo aí, que aconteceu algumas coisas e a gente tem que ficar preso. Eu estava pensando não somente com esse confinamento daqui, mas com todo o confinamento da quarentena, já que 5 meses que a gente já está. Deus tem um propósito para cada um de nós. Eu sei que parece clichê, tem muita gente que já ouviu falar isso, não, Jesus tem um propósito para você sendo preso, mas isso é pura verdade. A gente para refletir mais, a gente para prestar atenção nas coisas mais importantes. Deus às vezes quer mostrar uma mensagem para a gente. Não ia vir um vírus do nada, não ia vir uma pandemia do nada, não ia vir uma quarentena, um lugar que a gente fica isolado do nada. Deus ele tem um plano para cada um de nós nesse período. Ele quer separar os que são deles, ele quer moldar em tempos difíceis que Deus molda as melhores pessoas. E nesse tempo, ele está preparando eu e você para nós sermos salvos. E um dia desses, eu vi uma citação que é essa: a experiência do deserto, no caso ali é A, né? A experiência no deserto pela qual João passou quando esteve aprisionado na ilha de Patmos foi providencial para que ele recebesse as visões do Apocalipse. Então, se João não tivesse ido lá, se João não tivesse sido torturado, sido preso, sido acusado, hoje a gente não teria essa mensagem que é libertadora para nós. O que antes foi um confinamento, um aprisionamento para João, hoje é uma verdade libertadora para a gente. É uma contradição, mas é pura verdade. E é muito agora um tópico do reencontro, quando João já estava lá. O que eu estou fazendo para quem chegou agora, para quem não está entendendo muito bem? Eu estou dando uma introdução porque a gente vai estudar vários capítulos e cronologicamente. Então começa desde o capítulo 1 e durante o Apocalipse inteiro, e eu estou agora pegando os pontos principais do Apocalipse. Então, se a gente abre no primeiro capítulo, não os pontos principais do Apocalipse, mas do primeiro capítulo. Então, no primeiro livro de Apocalipse, a gente vê ali quando Jesus envia a mensagem para João através do anjo, que a gente já deu um breve resumo lá. A gente vê João indo para Patmos. Então, isso aqui é um esboço, é um resumo do primeiro capítulo, que no caso é a introdução do Apocalipse. Então, a partir do próximo estudo, vai ser das 7 igrejas e assim sucessivamente. E só um negócio, uma pausa aí. A gente, que nem eu estava falando para o pessoal que chegou antes, isso é muito chato quando a gente chega e, por exemplo, eu não aprendo quando alguém está falando e eu só fico ouvindo assim. Então, assim, eu estou dando uma introdução, mas logo a gente vai conversar, a gente vai aprender junto, porque é muito legal quando a gente faz isso e a gente cresce junto, sabe? Então, logo eu só estou terminando essa introdução e a gente já vai partir junto. Então, tá, quando a gente pega o reencontro de Cristo com João, tá tudo diferente, porque João agora, ele fazia 65 anos que ele não via Jesus. Então, a última vez que ele viu Jesus estava todo machucado, todo humanizado, e agora Jesus se encontra com João e Jesus está todo diferente. João tem a visão de Jesus todo majestoso, todo glorioso, e antes ele vê uma simples pessoa humana, uma pessoa de uma beleza não tão enobrecedora, não era um cara tão bonito. Então agora João vê Jesus todo glorioso, todo majestoso na visão dele, e João não aguentou, não deu outra. João desmaiou no chão, e a gente vai ver que João caiu feito morto depois. E semelhante aí aos dados como Jesus estava. Mas eu quero convidar alguém para ler essa passagem aí, que é Apocalipse 1, versículo 12 ao 16. Alguém se voluntaria aí para ler? Daí agora a gente começa a comentar. Acabou a introdução. Alguém se voluntaria aí para ler para a gente? É quanto mesmo? Apocalipse 12, versículo do
Apocalipse 1, versículo 12 ao 16. Tá, eu venho. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem. Uma veste que chegava aos pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Então, aí a gente percebe algumas características, né, que ele dá de Jesus. E uma delas é a primeira, semelhante ao Filho do Homem. Então, ele vê que é alguém semelhante a alguém daqui da Terra, o filho, mas ele sabe que é outra pessoa. Alguém semelhante, mas não é o mesmo. Ele vê também alguém com um vestido, com uma veste que chegava até os pés, com um cinturão de ouro ao redor do peito. Ele vê alguém com uma cabeça branca como a lã. Ele vê também a mesma pessoa com olhos com chama de fogo. Ele vê pés como bronze numa fornalha ardente, todo brilhoso o pé. Uma voz com som de muitas águas. O rosto como o sol em todo o seu brilho. Então eu fico pensando assim, às vezes a gente não para pensar nisso, né, especificamente. E Jesus, no caso João, nesse mesmo instante, caiu aos pés de Jesus como morto, diz Apocalipse. Desmaiou, porque ele não aguentou ver a glória de Deus, ele não aguentou ver todo o poder de Deus revelado lá e ele desmaiou. E um ponto interessante que no verso, eu acho que no verso anterior diz, é que João vê o trono de Deus rodeado por 4 seres viventes e 24 anciãos que o adoram dioturnamente. E isso é muito majestoso. Um dia desses eu estava preocupado com algumas coisas e eu estava refletindo assim sozinho no quarto. Quando a gente fica sozinho, a gente reflete bastante. E eu estava sozinho refletindo assim, pensando, nossa, mas eu queria que isso acontecesse e ninguém pode me ajudar e o que está acontecendo? Daí eu fiquei refletindo, a gente começa a pensar um montão de coisa. De início veio na minha mente, eu já tinha começado a estudar Apocalipse, início veio na minha mente que Jesus, que nosso Deus, ele não é um simples Deus, não é um Deus qualquer que, não, Jesus, eu peço para que o Senhor possa abrir essa porta, que eu peço que o Senhor possa me ajudar a ir para tal lugar. Deus não é um Deus só disso. Deus é um Deus glorioso, é um Deus poderoso, é um Deus que ele pode fazer... E me deparei com esse verso aqui, ó, que João vê o trono de Deus rodeado por 4 seres. 4 seres de cada lado dele. Então tá o trono de Deus, 2 de cada lado e 24 anciãos que o adoram dioturnamente. Então o tempo todo Deus está recebendo adoração. O tempo todo ele é glorificado. O tempo todo ele está sendo honrado. E isso eu parei para pensar, nossa, eu tenho um Deus desse tamanho, eu tenho um Pai assim, por que eu não confio nele? Por que eu paro de ficar lutando, de ficar preocupado? E é muito interessante quando a gente pensa assim, profundamente, que Deus não é um Deus qualquer, Deus não está sentado num trono sozinho lá no céu. Deus ele está sendo extremamente adorado lá, o céu está cantando para ele, os anjos estão cantando, tem 24 anciões, no caso anciãos, tem 24 anciãos ao redor dele, tem 4 seres ao lado dele. Então Deus é um Deus majestoso, um Deus poderoso. E às vezes eu fico tentando imaginar na minha mente como é o céu, porque às vezes eu tenho uma única visão, né? Então tem um trono lá, tem algumas coisas assim, mas às vezes eu fico imaginando toda a majestade do céu, toda coisa gloriosa do céu. E esse mesmo Deus, ele fala comigo, ele me usa, ele me abençoa, ele está comigo. Isso é muita humildade, é muita... A gente tem como... E é muito incrível, o nosso Pai, nosso Deus, ele está disposto, mesmo com as glórias dele, as honras, ele quer descer para cá, para que um dia a gente possa subir com ele. Então Jesus desceu para cá, para que ele pudesse ensinar a gente como subir.
E é muito legal, muito interessante quando a gente vê isso detalhadamente. Quando a gente foca nisso, que Deus é um Deus majestoso, Deus não é só um Deus lá e ele manda e não. Ele controla tudo e é poderoso. E a gente percebe também que após esse reencontro, quando João já estava se recuperando do desmaio que ele teve, aí o anjo fala para ele e dá ordem para ele de escrever. Então, na ordem dele de escrever, deixa eu pegar aqui. Eu quero pedir para alguém agora, outra pessoa, para a gente conversar mais, para a gente interagir mais. Uma outra pessoa lê agora Apocalipse 1, do 11 ao 19. Na verdade, duas. Uma vai do 1:11 até o versículo 15, e a outra vai do 16 ao 19. Eu acho que a Sami agora vai ler aí. Calma aí. Fala aí de novo qual é. É o Apocalipse 1, do versículo 11 ao 15. E outra pessoa se voluntaria aí para ler do 16 ao 19. Eu leio ao 16 ao 19. Beleza. Então eu vou Quer que eu ler, leia? então. Isso, Quer que pode eu ler, leia? Victor. Que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. E que vem, escreva num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia e Éfeso, e a Esmira e Persa, a Tiarina e a Sandris, a Filadélfia e Laodiceia. E virá-me para ver que a voz que falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio das 7 crianças, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida e um cingido pelos peitos como um cinto de ouro. E sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branco, como a neve, e os seus olhos eram chamas de fogo. E os seus pés semelhantes a latões reluzentes, como se tivessem sido refinados numa fornalha. E a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 10 estrelas, e na boca se uma afiada espada de 2 homens. O seu rosto dava nas suas. Quando caía a seus pés, como morto. Porém, ele pôs sobre a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e aquele que vive estive morto. Mas eis que eu estou pelo século dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e façam encontrar depois destas. Obrigado. Então, a gente percebe que, no caso, a gente percebeu bem na parte da Sami aí também, que Jesus, através de um anjo, né, fala para João para ele escrever para 7 igrejas. No caso, vai ser para um próximo estudo, que as 7 igrejas significam 7 períodos diferentes da história. No caso, a gente está vivendo agora no último período, que é Laodiceia. Uma igreja morna, uma igreja mais assim, parada em comparado às outras do início, que eram a igreja assim com fogo do Espírito Santo, que eles foram batizados, e eles queriam pregar para o mundo inteiro.
E nisso, o próprio Jesus, ele fala para o anjo, para ele falar para João escrever isso e deixar e mandar essas cartas para as igrejas, que não só seriam aquelas igrejas, aquelas 7 da Ásia, mas seriam as igrejas para o mundo inteiro até o fim dos tempos. Então, são períodos diferentes essas 7 igrejas. E no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, mostra para a gente o objetivo do livro do Apocalipse ter sido escrito. Que eu vou ler aqui para a gente. Qual é o objetivo do livro do Apocalipse ter sido escrito? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Então, o objetivo é anunciar e falar para a gente que Jesus está voltando. O objetivo não é igreja de Sardes, por exemplo, né? Não é, por exemplo, a carta que eles mandaram, não é orientar, claro que tem as orientações, mas não é falar, mas é para motivar e para falar que Jesus está voltando, para anunciar que Jesus está vindo logo, que o tempo é curto, ainda mais para a gente. E olha que isso era uma carta lá para as igrejas lá de anos atrás. Então, o principal objetivo é mostrar que Jesus está voltando, que o tempo está próximo, e o Apocalipse inteiro, a nota tônica do Apocalipse é a volta de Jesus. Não, Satanás vai lutar, é a besta que surge do mar, e o Papa vai ser isso. Isso são os códigos, isso são símbolos, mas que representam no todo a volta de Jesus. Então, o Apocalipse ele não vai mostrar coisa assim de, não, isso vai acontecer nos Estados Unidos e só com isso, mas ele leva a isso, que no caso revela a volta de Jesus. Então, tudo gira em torno da volta de Jesus do Apocalipse. E Apocalipse 1, versículo 7, diz essa mesma coisa aqui que eu vou ler para a gente. Diz assim: eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. E essa é uma promessa para mim e para você. Às vezes a gente passa correria no dia a dia, às vezes a gente não para pensar que Jesus está voltando, Jesus está chamando a gente para isso, para a gente estudar. E eu tenho um pensamento assim: Satanás, ele quer fazer de tudo. Agora, de verdade falando, Satanás, ele quer fazer de tudo. A gente é imperfeito, eu não sou, tanto a gente fala errado, somos pessoas simples, mas Satanás, ele quer fazer de tudo para fazer que a gente se desvie, que a gente pare de ler Apocalipse. Isso é muito sério. Eu estava ouvindo um pastor chamado Mark Finley, é um pastor americano. Ele é evangelista e ele fala bastante do Apocalipse. E evangelistas normalmente falam do Apocalipse bastante, porque é o livro que salva ou perde alguém. Então, Satanás, ele quer que eu e você, a gente não tire tempo para estudar isso. Tanto é que, às vezes, a gente tem preguiça sozinho, e eu já tive muita preguiça. Satanás, ele quer fazer de tudo para controlar nossa mente, para ver símbolos, ver coisas, e pensar outras coisas em vez do que a gente deve pensar. Mas tirando o fato de ter um Satanás cruel, a gente tem um maravilhoso Jesus que pode dar para a gente a luz para a gente estudar, que ele pode nos abençoar, estudar juntos. E a gente está quase acabando, que hoje é só mais a introdução. E o Apocalipse, ele revela códigos para a gente, agora no final. E se você já parou para pensar por que o Apocalipse não está escrito de uma forma clara? Nossa, ele podia ter escrito, né? O Papa vai dominar o mundo, Estados Unidos irá para... Ele podia estar bem assim, mas o Apocalipse ele está em códigos, porque a gente não teria esse livro se não tivesse em códigos. Muitos soldados iriam destruir, teve muita gente que queria governar e achava que a Bíblia não tinha nenhum valor, e eles queriam queimar e queimavam muitas coisas, até mesmo dos judeus, e queimavam bíblias e coisas dos judeus e um montão de coisas. Então, se não fosse escrito em códigos, hoje a gente não teria o material que a gente tem. Então, Deus permitiu que fosse escrito em códigos para que o povo não entendesse. Mas, claro, a gente tem que estudar, porque não estudar, a gente não vai fazer com que algo entre em nós sem a gente
estudar. E Satanás, mais uma vez, ele faz de tudo para que a gente não... Hoje me deu um desânimo, eu falei, Deus, eu quero estudar o livro de Apocalipse, mas eu não sei se vai dar certo, porque é um negócio assim, e tô desanimado, como que eu faço? E tá dando tudo errado, não sei onde eu posso falar, tal. Mas a gente percebe que quando a gente quer fazer as coisas, Deus, ele vai abrindo portas e ele vai abençoando, ainda mais quando é algo que é para a gente se salvar. E eu quero abrir agora com você, uma última pessoa agora para ler o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Eu leio. Só um momento. Feliz quem lê este livro e felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito neste livro, pois está perto o tempo em que todas essas coisas acontecerão. Então, deixa eu pular já lá para frente aqui. Então, a promessa que a gente tem é que Jesus vai abençoar a gente quando a gente abrir o Apocalipse e a gente começar a ler. Ele vai abençoar a gente quando a gente começar a entender. A gente não precisa nem entender, mas ele já está abençoando só de a gente já estar reunido, a gente já está junto. E, ó, que nem eu disse, Deus abençoará e abrirá os nossos olhos. Por isso que Satanás não quer que a gente estude o livro de Apocalipse. Ele quer que a gente faça outras coisas. Ele quer que a gente se desanime. Ele quer que a gente não... Apocalipse deixa para pastores, evangelistas pregarem. Mas não, Apocalipse também é para gente simples, que nem a gente, reunidos, e por mais que a gente seja imperfeitos, nós somos falhos, mas a gente quer estudar, a gente quer aprender junto. Deus, ele abençoa mais pessoas simples reunidas do que grandes nobres que não querem fazer nada. Então, ele vai cuidar da gente. Eu não sei se você vai estar aqui nos próximos, mas hoje foi uma introdução que eu fiz aqui só para a gente começar esse livro de Apocalipse. E é chato quando uma pessoa só fala, a gente tem que interagir. E hoje foi uma introdução, então tem muita gente que não se conhece, e a gente acaba tendo vergonha. Mas eu queria depois ver quem topa apresentar para a gente ir comentando. Quem topa começar apresentando o capítulo. Eu mando foto do estudo que eu tenho aqui. O estudo que eu tenho, esse dia eu estava em casa, eu achei uma revista lá do Apocalipse, eu falei, nossa, que legal. É esse aqui do Bíblia Fácil. Eu não sei se você tem, eu acho que é até de graça, tu manda, mas não vai chegar muito cedo, não sei. Desse estudo que eu tenho, ele tem, são 2 páginas, normalmente, 2 páginas, que ele fala lá certinho o que a gente vai estar estudando na Bíblia, de forma detalhada, e é muito legal. E outra coisa que eu achei também, para estudar, é essa lição, ela é antiga, de 2 anos anteriores, mas que eu marquei aqui, e tem coisas muito legais que é sobre o Apocalipse aqui, é a lição do Apocalipse. Então, a lição também é uma ferramenta super legal para a gente estar estudando junto e estar aprendendo junto. E esses são os materiais que eu gosto, assim, de usar para estudar. Então, o que eu estava pensando? Hoje eu fiz a minha parte, eu fiz a introdução, e quem topa aí, eu acho que tem como levantar a mão alguma coisa, né? Não manjo muito do Zoom, mas quem topa começar da próxima vez falando a sua parte, eu mando lá a foto, e é muito legal, porque a gente conversa mais. Hoje tem muita gente desfalcada aqui, eu convidei alguns amigos meus teologanos lá do IAP também, mas deram alguns desfalques, mas vai ter algumas pessoas no próximo estudo que aí começa de verdade, que é o estudo das 7 igrejas. São coisas mais complexas, assim, para a gente legal interagir junto. E hoje foi mais resumo do que o Apocalipse que é um código. Satanás, ele quer mandar os códigos para que a gente não decifre. Mas ao a gente ler o Apocalipse, a gente consegue decifrar os códigos de Satanás, que nem Alan Turing, que era o matemático. A gente consegue decifrar os códigos, e ao decifrarmos o código, a gente consegue saber onde Satanás vai atacar, e a gente consegue nos salvar, desviar dos ataques dele. E por isso que ele não quer que, mais uma vez, que a gente estude, porque ao a gente estudar, ele sabe, tem uma força maior.
De verdade, eu falo isso porque não é uma coisa simples. Estudar um salmo, estudar provérbios é legal, mas não existe nenhum livro com maior peso que Apocalipse. Porque quando a gente estuda Apocalipse, a gente está mexendo na ferida dele, a gente está mexendo com o início dele e a gente está mexendo com o final dele. Então ele se sente raivoso, ele não quer que a gente faça isso. Mas a gente vai fazer, porque não é ele que vai fazer a gente parar. E Deus tem um propósito para cada um de vocês, para mim também. Ele sabe por que eu tive esse desejo de começar o estudo do Apocalipse, para mim aprender também, para todo mundo estudar junto. E Deus tem um plano para cada um de nós, de verdade. Eu só quero falar um negócio antes de a gente encerrar. Eu orei por cada um de vocês, eu coloquei lá no meu celular, cada um do que disse sim lá no Instagram, eu fui orando, orei alguns dias aí. E talvez hoje você não sinta alguma diferença no pequeno grupo, talvez você sente assim, não, que eu não estou sentindo nada diferente, mas você está diferente. E eu orei por você e tem algum peso, não em mim, mas na oração intercessória. Então, eu quero agora, eu acho que a Fábio falou que se voluntaria a fazer num dos próximos, né? Quem mais voluntaria aí para fazer um dia também diferente? Daí a gente faz aí para cada um fazer um dia diferente, eu mando a foto do nosso estudo para a gente estudar junto. Quem mais voluntaria aí? Ó, a Laura, a Duda, beleza. Mas se a pessoa não quiser voluntariar, ela vai conversando também e a gente vai interagindo junto. Então, beleza. Agora vamos. A Gilda se voluntariou também. A Ellen. Beleza, gente. Então, a gente sabe, a gente tem a certeza que Deus vai nos abençoar a partir do momento que a gente estuda e que a gente faz a nossa parte para a gente entender. E agora o último slide é o nosso foco. Espera aí que voltou. É o nosso foco e o nosso único objetivo ao a gente estudar o Apocalipse. É a gente se preparar para a volta de Jesus. Eu acho que nenhum aqui é teólogo, né? Nenhum aqui é teólogo, nenhum aqui é erudito, alguém que sabe muito, assim. E por isso que é legal a gente estudar junto, porque todo mundo aqui é gente simples, né? A gente não sabe que nem Leandro Quadro, sabe? Mas a gente aprende e a gente pode aplicar isso para o nosso coração tanto quanto se alguém de muita experiência falasse com a gente. E Deus tem um plano poderoso para cada um de nós. Ao a gente estudar isso, e Ele quer trabalhar na minha vida e na tua vida. Vamos fazer uma oração? Então eu vou orar então. Querido Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada um desse grupo. O Senhor sabe os motivos que cada um entrou, o Senhor sabe os motivos que cada um apertou lá o sim, e talvez apertou só por apertar, ou talvez eles tinham um desejo no coração mesmo. Mas eu peço para o Senhor estar abençoando a vida de cada um, os desejos de cada um. O Senhor sabe que o estudo que a gente vai começar na semana que vem é uma força maior do que a gente. A gente está pisando num terreno poderoso, num terreno do Senhor, e a gente quer sentir a presença do Senhor, Pai. A gente quer que o Senhor revele para a gente os ataques de Satanás, para que a gente possa evitar e que a gente possa nos salvar no Senhor. Então, que o Senhor possa abençoar cada um aqui, perdoe nossas imperfeições, nossas falhas, mas que o Senhor possa cuidar da gente, fazer com que a gente aprenda e que a gente possa se salvar nesse fim de tempo, nessa quase volta de Jesus que a gente está vivendo. E eu peço a tua presença e a tua proteção nesse restante de sábado para cada um, que o Senhor esteja no lar de cada um, cuidando dos sofrimentos e dos familiares deles, eles têm as lutas deles e os problemas deles, mas eu peço para o Senhor estar cuidando deles e que o Senhor possa fortalecer eles com tua poderosa mão e que o Senhor possa abençoar a gente a estudar esse livro, nos dê entendimento e abençoe a nossa mente para que a gente possa entender e aprender tudo para que a gente possa servir o Senhor melhor também. Em nome de Jesus, amém. Gente, hoje foi mais uma introdução, uma coisa rápida, mas eu vi que a Gilda também, ela
pode participar um dia falando, a Ellen, a Fábio, a Laura, minha irmã, e alguém mais aí, eu já anoto aqui, a gente já conversa lá. Tem um montão de gente tímida, porque tem um montão de gente que não se conhece, né? Mas a gente vai conversando, a gente vai aprendendo junto, e eu acho que o método mais legal de a gente aprender alguma coisa é a gente compartilhando, né? Porque tem um que tem uma opinião, tem outro que tem essa, a gente compartilha, estuda. Mais do que um estudar sozinho é tolice, porque a pessoa não vai tirar dúvidas aonde? Na internet só, mas é chato. Então é isso aí, gente. Hoje foi mais uma introdução, mas foi legal a gente estar aí estudando e perdendo a vergonha nos próximos, né? Vamos perder a vergonha no próximo para a gente conversar mais. Isso aí, gente. Foi muito bom aí. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Ninguém tem comentário? Então tá, gente. Oi, pessoal. Oi, Duda. Isso aí, a Duda mandou um oi pro pessoal aí. Peraí. Pessoal, rapidão, só um comentário. Hoje de manhã, na nossa escola sabatina, eu li um negócio muito interessante, eu lembrei aqui agora. Que quem estuda, lá na nossa lição, diz que quem estuda Apocalipse e Daniel, porque estão totalmente ligados, né? Deus fala que eles têm uma bênção especial. E eu acho que eu tenho até anotado aqui, agora que você falou. Pera aí. Nossa, é verdade isso, é verdade, ó. Enquanto, eu vou dar um resumo geral aqui, porque Daniel, ele também estava em exílio, né? Eu não sei se é a mesma, mas é um negócio parecido. Daniel, ele também estava em exílio, ele estava preso lá na Babilônia. Preso não, mas preso no sentido mental, né? Porque ele estava sendo aprisionado pela cultura estrangeira e ele também estava meio que sofrendo lá. Daí aqui diz, enquanto Jerusalém permanecia cercada, provavelmente Daniel tenha temido pela sua vida e talvez tenha ficado em dúvida quanto à proteção do Senhor. Da mesma maneira, essa também pode ter sido a experiência do apóstolo João, depois de ser julgado, sentenciado e levado para o exílio em Patmos. No entanto, foi em meio a todas essas adversidades que o Senhor se revelou aos seus servos, e aqui diz que há uma bênção para quem estuda o livro de Daniel e o de Apocalipse, porque são livros que Deus revelou, revelações para a gente, né? E logo embaixo diz assim, a fidelidade ao Senhor e a confiança em seu poder transformam nossos momentos escuros em lições transcendentes e eternas. Então, os momentos que eles tiveram de escuridão, né? Deus usou para que eles pudessem revelar para a gente, né? E do mesmo modo, que nem a Duda falou também, da mesma lição também, né? Só que essa é outra. Mas Deus, ele tem uma promessa, ele abençoou quem lê Daniel e Apocalipse, né? Seria, nesse caso, um modo de Deus tranquilizar o coração dos servos, assim como ele fez com Enoque, talvez? Então, eu acho que sim, Deus, ele tem esse poder de tranquilizar o nosso coração enquanto a gente está em momentos de luta. Ele meio, não é que ele nos dá ele talvez nos dá uma anestesia do mundo, né, para a gente estar ligado com ele. E no momento e é incrível como nos momentos de maiores lutas a gente vê que Deus nos molda incrivelmente. Então, eu, por exemplo, agora voltando nesse assunto, né? Eu mudei bastante nesse período que a gente está preso, né? Eu vi que Deus, assim, ele atuou bastante, mostrando coisas, assim, que ele não mostraria se eu tivesse em situação normal. Eu acho para cada um de vocês também, para Duda, né? Para Sâmia, para Fábio, para Gilda, para o Vitor, para todo mundo aí. E é incrivelmente incrível. Alguém tem mais algum comentário aí? Eu queria fazer, na verdade, um paralelo, talvez, porque assim, se você parar para analisar Apocalipse e Daniel, assim como toda a Bíblia, tem revelações também, né? Uhum. É uma revelação na Bíblia para cada período, talvez.
dentro de Daniel e Apocalipse, revelações para o nosso tempo, para o tempo do fim. Mas Enoque, quando viu a revelação do tempo do fim, ele pediu para ir com Deus. E é incrível, né? Como quando a gente pega, Ellen White diz que quando, não no, agora dando um paralelo de Enoque e Elias, né? Ellen White diz que a carruagem que eles foram, as rodas gritavam santo, santo, santo. E é só uma curiosidade que eu estava lembrando esses dias, eu estava vendo por causa do estudo do Apocalipse, estava vendo a majestade de Jesus e todas essas coisas, mas é muito legal porque a gente, Enoque também recebeu revelações, né? E às vezes a gente acha que é só Daniel, que é só João, mas teve muitos que receberam revelações, mas para os tempos deles, né? Para os específicos tempos, né? E alguém tem mais um comentário antes de a gente desligar aqui? Ninguém? Então tá, gente. Vamos encerrar então por hoje. Mas hoje foi mais uma introdução, mas a partir do sábado que vem, não sei se você vai poder, não sei como tá aí os planos, mas a partir do sábado que vem vai ser muito, muito legal. Eu vou ter alguns amigos meus aí participando, e não só daqui, mas que eles têm um conhecimento agora mais aguçado, assim, na questão das 7 igrejas, que eles vão estar explicando, e é muito legal para a gente entender também de uma mente mais teológica, e para a gente estar compartilhando. Nós, simples, todos nós aqui não somos teólogos, né, e muita coisa, mas daí meus amigos, eles vão estar indo assim na base teológica, a gente vai entrando, discutindo assim as coisas legais, vai ser muito interessante. Então, a partir de sábado que vem, depois a gente conversa lá. Se você quiser de novo, tá convidado. Se não, se quiser dormir também tá. Mas é isso aí, gente. Eu vou encerrar aqui por hoje. Alguém tem algum comentário, alguma coisa? Não, então tá. Gente, mas é isso aí. Um abraço para vocês aí. Que Deus possa abençoar vocês, a semana de vocês aí também. E um abraço aí para Giovana, para Manu, para Isabela, minha amiga Isabela, de IAP, Campo Grande, Samia, a Ellen Telito, o Eduardo, a Adriele Lima, a Giovana, o Ioannis, a Yasmin Almeida, a Duda, Letícia Martins, Daniela Padilha, sou muito amigo do Tarek, a Fábio também, a Gilda e a Giovana. Um abraço para vocês e que a gente possa fazer isso tudo para a gente estar sábado que vem estudando. E que vocês tenham uma boa semana aí. Tchau. Tchau. Tchau! Tchau.